Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Diga assim, misericórdia. Misericórdia nada, irmão, bem feito. É assim que tem que fazer. Sem concessão, não tem que ter pena, não. Porque, entenda bem, o que às vezes as pessoas dizem assim, ainda mais nessas alturas, né? As pessoas dizem assim, pastor, Antigo Testamento, Deus era irado, né? Deus não perdoava, não. Deus era ali na corda estreita, né? Deus era vingativo. Não, irmão, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. No Antigo, por exemplo, as lutas e batalhas eram físicas. As pessoas travavam lutas corporais por territórios e para conquistar. Era assim mesmo. No Novo Testamento, aí já vem uma diferença, que já é uma questão de cultura, já é uma questão de ideias, já é uma questão de uma maneira de agir, de uma atitude diferenciada, de algo que é diferente daquilo que era no passado. Então, agora, por exemplo, não é necessário você lidar ou tratar com pessoas. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse lá em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, quando Paulo, 10 não 12, quando Paulo está dizendo a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele está dizendo que existe uma luta, que tem uma batalha talvez até tão intensa quanto era antigamente. Essa batalha existe, ela precisa ser travada, porque é uma luta, por exemplo, aonde o inimigo batalha para que você não desfrute daquilo que Deus veio lhe trazer. Por isso, no capítulo... Não, vamos falar aqui primeiro, depois nós vamos lá para o capítulo lá. Por isso que aqui, por exemplo, você vê Deus dizendo, olha, quando vocês possuírem a terra, quando vocês entrarem, você for introduzido na terra que vocês vão possuir, o que vai acontecer? Vocês terão lá 7 nações, que são mais poderosas e mais numerosas do que vocês. E não era 7 mais 7 vezes contra Israel, não. É que cada uma daquelas nações eram maiores e eram mais poderosas. Esse povo aqui, por exemplo, dos heteus, é um dos povos que viveu numa época mais ou menos de 1000 a 1200 anos antes, pode até um pouco mais, né, de Jesus, da época que Jesus veio. Então, é um povo bem antigo, é um povo que aprendeu a dominar, por exemplo, na questão do ferro, fazer armas. Então, era um povo que era temido. Era um povo, para você poder ter ideia, por exemplo, esse nome Eteu significa amargura ou odioso. Aquela pessoa assim, sabe, aquele cara complicado, aquela pessoa assim difícil de você tratar. Pois é, era o que era esse povo. Então, em outras palavras, eles colocavam o terror,
que também é uma das coisas que, se você pegar e você for verificar, você vai ver que são chamados filhos do terror, filhos da amargura, né? Filhos do ódio, coisas nesse sentido. Então, quando você pega aqui, por exemplo, interessante, por quê? Acredito que essa foi uma das primeiras nações que Israel bateu de frente com elas quando eles chegaram para entrar na terra e não tiveram coragem. E o que aconteceu com aquele povo? Você pode ver que Caleb vai dizer assim, ó, os nossos irmãos, os guias que foram junto com ele, disse assim, fez derreter o coração dos nossos irmãos, porque colocou medo, pavor. Existem pessoas que elas hoje não têm conquistado e elas não têm vencido e elas não têm alcançado uma vida melhor por causa desse tipo de sentimento, medo. O medo não é de agora que ele assombra a humanidade, desde que o homem caiu. Você pode ver que foi o primeiro problema que Adão passou a ter. Porque quando ele ouviu, inclusive, medo de que ele não deveria ter. Porque quando ele ouviu Deus chamando por ele, o que a Bíblia diz que ele teve? Ele teve o quê? Medo. Gênesis 3:9 vai te dizer isso daí. Ele teve medo e fugiu da presença de Deus. O medo que antes ele não tinha, ele, após cair, após permitir que Satanás entrasse na sua mente, foi o primeiro sentimento que ele passou a expressar após isso. Antes ele nunca tinha experimentado isso. Agora ele passa a experimentar a questão do medo. O medo, ele faz você recuar. O medo, ele faz você desistir de coisas. Existem pessoas, por exemplo, que às vezes a pessoa tem medo até de entrar num avião. Um dia o missionário estava falando isso com um pastor amigo nosso. Por que você não vai de avião, fulano? Ele falou assim, não, missionário, porque eu não gosto muito, não. Você tem medo, irmão, de entrar no avião? Tal. Ele falou, se você tiver que morrer de avião, um avião cai na sua cabeça. Não precisa você estar voando, não. Né? Então, às vezes tem pessoas que elas têm medo, né, de ficarem doentes. Elas têm medo. Eu me lembro, por exemplo, que quando, naquela época da pandemia, eu ia visitar pessoas no hospital, teve um médico que falou comigo, o senhor tem certeza que o senhor quer entrar? Porque se o senhor não pegou esse negócio, se o senhor entrar aqui, o senhor vai pegar. O senhor tem certeza? Eu falei, moço, eu estou aqui, vou entrar. O senhor está certo? Estou, o camarada colocando medo para que eu não fosse, para que eu não entrasse. Aí tem pessoas, por exemplo, que colocam medo nas pessoas para elas não casarem. Para quê? Porque você corre o risco de ser traído. E quantos casos não são? Né? Cuidado, não arrisca, porque é melhor um passarinho na mão do que dois voando. É melhor pingar do que secar. Pelo menos está pingando, fica contente com isso, que Deus está te abençoando. É pouco, mas está dando. Pelo menos para comer, você está dando. Né? Põe medo no seu coração para você não arriscar nada na vida. É claro que você não tem que arriscar como um louco, como um doido, né? Mas a fé, por exemplo, a fé é um risco, meu irmão. Olha só para você ver. Aquele camarada que foi colocado pelos amigos, que arriscaram as suas vidas, e ele arriscou mais ainda. O sujeito já era paralítico, colocando ele numa cama. Se ele caísse de cima daquela cama, o que seria dele? Ficaria mais quebrado, né? Eu acho. E os amigos dele correriam o risco de ficar numa cama. Mas a fé, ela leva você a arriscar, porque você não está arriscando no escuro.
você está arriscando na luz, porque o que gera fé em você? O que gera a fé bíblica, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a luz. Então você vai agir sobre a palavra que você ouviu, e uma vez agindo sobre a palavra que você ouviu, o que acontece? A sua vida muda, só que você precisa arriscar. Se aquele homem não arriscasse, ele estaria condenado e não teríamos a história dele lá nas Escrituras, né? Porque Jesus viu a fé deles, ou seja, aquilo que eles fizeram demonstraram a fé. O que você faz ou o que você deixa de fazer demonstra também seu medo. Tem coisas que você não faz por causa do medo, né? Não é que você não poderia, é o medo que não deixou. É esse povinho, essa cultura aí, esse sentimento aí que vem na sua alma, que vem na sua mente e não deixa, mesmo você tendo as promessas de Deus, você tendo as declarações de Deus, esse pavor, esse terror não deixa você realizar, não deixa você fazer, faz você ficar estático, faz você ficar paralisado. Por isso é que nós temos uma declaração de Jó, que foi um homem que passou por uma situação muito difícil na vida, e ele depois declara por que ele passou. Porque ele diz em Jó 3:25, ele diz assim: o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. E como é que ele ficou? Ele diz assim: nunca tive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? Perturbação. Agora olha que interessante, Jó não era o homem mais rico do Oriente? Jó não tinha 10 filhos? Ele não era bem sucedido? Por que ele perdeu os filhos? E por que ele perdeu tudo que ele tinha? E por que ele perdeu a saúde que ele tinha? Qual foi o problema dele? Foi o demônio. Foi Satanás que se levantou contra ele? Não, ele temia. A porta aberta, o medo. E ele teve que usar a fé para superar o medo e ter de volta o que ele perdeu. Ele só não conseguiu ter os mesmos filhos, mas ele teve mais 10 filhos novamente. E com a mesma mulher, diga-se de passagem, ele não trocou de mulher também não, tá? Só por seu governo, né? Com a mesma mulher, então ele teve mais 10 filhos, a mesma coisa, 7 homens, 3 mulheres, e diz que a mulher era bonita, era Miss Universo, as 3. Então, uma primeira, a segunda, a terceira, o pódio era tudo dele. Então, uma menina bonita. Então, Deus deu a saúde dele de volta e os bens financeiros, a Bíblia diz que foi em dobro. Mas quando? Quando Jó exerceu a fé. Porque quando ele deixou que o medo dominasse, a única coisa que ele teve, não teve sossego, não teve repouso, ficou perturbado, porque o medo perturba. O medo te angustia, o medo te desequilibra emocionalmente. O medo não deixa, como eu já disse para você, o medo não deixa você confiar em Deus. Você pode ver que Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E o que Pedro fez? Pedro disse: se és tu, me mande ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro desceu e começou a andar. Depois a Bíblia diz que Pedro reparou na força do vento. E o que Pedro fez? O que ele fez? Começou a afundar. Quando Jesus pega ele, levanta ele, a declaração de Jesus para ele é: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando ele estava andando na fé, ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava superando. Ele estava realizando o seu sonho, que era andar sobre as águas. Que ele andava, mas andava de barco. Ele disse: um dia eu vou andar caminhando nessas águas. E naquele dia ele está realizando seu sonho. Você tem um sonho? Você quer realizar ele? Pois é, sabe o que você vai precisar? De fé. Porque o medo você já tem.
O medo você não precisa, ele vem só. O medo chega na gente, irmão, sem a gente chamar ele. Você vê que, por exemplo, ó, como é que ele chegou em Pedro? Ele chegou em Pedro em forma de um vento. Você viu quando chega uma doença? A pessoa já fica assim, meu Deus, se esse negócio agravar, se for uma outra coisa mais perigosa. E se chega lá e o médico diz, é aquele negócio perigoso. Ai, meu Deus, e se esse negócio me matar? Ai, meu Pai, e agora? Jesus, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aonde está a sua justiça? Deus, cadê o Senhor? Que o Senhor está me deixando passar por essa situação? O Senhor não está vendo que eu estou perecendo? Pois é. Os discípulos, por exemplo, desesperados lá no barco, nenhuma outra oportunidade, eles foram chamar Jesus e a situação era tão aterrorizante que ele disse assim, não te dá conta que nós perecemos? O Senhor não está vendo que nós vamos ser destruídos? Inclusive o Senhor está no mesmo barco que nós e o barco também, o Senhor também vai. Você já viu que tem gente que chega, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Você é louco. Onde é que você está com a cabeça? Eu vou lá contar para o pastor Carlos, olha o que você está fazendo. E o que eu tenho a ver? Mas as pessoas ameaçam de toda forma, né? Você não pode fazer essas coisas, você é doido, você vai perder tudo. Pois é, né, irmão? Primeiro vamos fazer o que tem que ser feito, depois a gente vê o que deu, né? Mas geralmente as pessoas não pensam dessa maneira, não, elas nem fazem. Porque Israel, antes, Deus está. Você vê, por exemplo, que Deus está dizendo: olha, a terra a qual vocês vão passar a possuir, Deus já está dando como certa que eles iriam ter. Isso era promessa de Deus. Então, você já pensou, por exemplo, você tinha uma promessa de Deus para a sua vida conjugal, você casou. Agora o problema é permanecer casado, porque vai aparecer uns probleminhas aí na tua vida. Mas eu sou crente, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que aonde Deus te deu promessa, onde você tem promessas de Deus, você vai ter inimigos para que você não desfrute delas. Quem falou não fui eu, não. Não fica olhando para mim que eu estou agorando você, que não sou eu, não. Quer ver só? Vou te mostrar na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos embora lá. Ele diz assim, ó. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde que essas bênçãos estão? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que estão as bênçãos que Jesus já nos abençoou? Deus vai te abençoar? Não. Deus vai te abençoar financeiramente? Não. Deus vai te abençoar fisicamente? Não. Deus vai te abençoar espiritualmente? Não. Deus vai te abençoar sua vida conjugal? Também não. Vai não, pastor? Então não vem mais na igreja. Você é interesseiro, você está vindo só por causa das bênçãos. Então, Deus não vai abençoar, Deus já abençoou com todas. Não deixou faltar nenhuma. Onde é que as bênçãos estão? Onde é que as bênçãos estão? Nos lugares celestiais. Ok. Agora vamos lá para Efésios 6:12. Vamos ver o que está escrito lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde que estão? Onde é que estão as bênçãos? E onde é que estão os demônios? O demônio está assim, vem pegar, vem. Quero ver se tu vem. Vem, pega. Já viu quando você chega na casa para buscar alguma coisa e tem um cachorro? Aí o dono fala assim, pode passar, fulano, ele não morde não, mas ele está rosnando para você, e você tem medo de cachorro, você já foi mordido por cachorro.
Lá na minha casa tinha um senhor, um fazendeiro próximo a nós, ele foi mordido por um gato. E aí, quando ele chegava lá em casa, o que a gente fazia? O que você acha que a gente fazia, irmão? A gente pegava os gatos nossos e colocava debaixo da mesa. Não tem demônio, né? Basta criança. Então, criança atentada. O homem saía correndo dentro de casa, irmão, porque ele já foi mordido. Ele criou um pavor de gato. É a mesma coisa. Você está com a sua vida, dificuldade, luta. Aí você chega na igreja, aí o pastor está dizendo, ó, Deus já te abençoou, irmão. Fez oração para vai na paz, fica tranquilo, Jesus já te deu a bênção. Aí quando você chega em casa, aquilo que já estava difícil ficou pior. Você já percebeu que às vezes acontece assim? Já? Aí você passa a mão aqui na cabeça e fala assim, gente, pastor Carlos deve estar perturbado, né? Que ele falou para mim que Deus já tinha abençoado, mas ele precisa vir aqui para ele poder ver a situação. Que o negócio fez foi escangalhar mais ainda. Não deu, foi certo, coisa nenhuma. Ele é um mentiroso, não tem nada de Deus na vida dele. Então, o primeiro mentiroso foi Deus, porque ele falou, a bênção está aqui, mas ele falou assim, ó, mas o demônio está lá. E vocês vão ter que lutar. Aí, olha só, o cara diz assim, mas Jesus já lutou por mim. Então, por que Paulo está falando que nós temos que lutar? Nós temos que lutar para a gente não ficar incrédulo, nós temos que lutar para a gente não abrir mão, porque a maior parte das pessoas nos dias de hoje, sabe por que elas não crescem? Porque elas fazem concessões. Pingou? Não está seco? Tá bom. Amém. Pastor, lá em casa não falta nada. Eu tenho tudo. Só estou no aluguel, mas tenho certeza que Deus vai me dar a minha casa. Você acha que Satanás quer que você tenha casa? Só se for aquela lá do cemitério. E que às vezes alguém até tem que comprar para você. Porque talvez a pessoa nem consiga comprar, né? Alguém ainda tem que dar até aquela casinha lá, tem que dar para ela. Que ela não consegue. Pagar um plano funeral, uma coisa, para quando tiver, ser levado para lá. Tinha um irmão, por exemplo, lá em Belém, ele não me assiste, mas ele está vivo ainda. Ele chegou lá na igreja, o maior medo dele era, pastor, se eu morrer, o senhor me enterra? Eu falei, morre primeiro, irmão, depois a gente vê o que a gente faz. Porque ele tinha medo da família dele não enterrar ele. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, vamos viver, moço. Esquece esse negócio de morte, para com essa coisa, fica programando para a morte, não, programa para a vida. Seria melhor só me pedir, pastor, me ajuda a ir para o céu, ir para a glória. Esse negócio de ficar pensando em morte, em sepultura. Não, vamos pensar, vamos crescer, vamos vencer, vamos mudar a história. Só que o medo, por exemplo, né, aonde você parece uma incoerência, mas aonde Deus está dizendo, olha, eu vou te pôr, e Deus te dá as promessas, Deus te trouxe, te colocou dentro da igreja, e aí o que você encontra? Você encontra umas pessoas querendo te pôr para fora, e as pessoas é da igreja, e você olha e fala assim, para que Jesus me trouxe para cá? É legal isso, né? Eu gosto desses negócios. Eu já passei por tudo isso. Aí eu fiquei assim, Senhor, eu vou sair. Aí por que você vai sair, cara? Porque está tudo errado. Você está fazendo certo? Sim, então fica lá e faça o certo. Deixa quem está fazendo errado para lá. Você toma conta de sua vida, não é da vida dos outros, não. Porque tem gente que não toma conta nem da vida dele, quer tomar conta da vida da gente. Não. Então Deus está mostrando. Eles são mais numerosos e eles são mais fortes. Só que eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Para vocês os destruírem totalmente. E vocês não vão fazer concessão. É para destruir tudo. Então, meu irmão, você não tem que ter medo. Em hipótese alguma.
Em situação nenhuma. Porque Satanás, ele é assim, ó. Se você der o dedinho midinho para ele, a ponta da unha, ele vai querer essa parte aqui, onde tem esse primeiro gominho aqui, ó. Aí você diz, não, tá bom, mas eu vou ficar com um pedacinho ainda. Aí agora ele vai querer o outro pedacinho, agora ele vai querer o dedinho todo. Aí tu vai ficar só 9 dedos. Perigoso. Né? Aí daqui a pouco ele vai querer o outro dedinho. Você vai cedendo numa parte, ele vai querendo outra. Por que Deus estava falando com eles? Não faça concessão. É para destruir totalmente. Ah, pastor, olha, eu não tenho medo de morrer. Mas você tem medo de arriscar? Olha que interessante, por exemplo, quando Deus manda Moisés tocar no mar para o mar se abrir, Moisés teve que arriscar. Já pensou? Tinha 1 milhão de pessoas olhando para ele. Se ele fracassasse, ó, todo mundo ia olhar e dizer assim, você viu, cara? Você viu o que aconteceu com Moisés hoje? Moisés chegou lá, pegou o cajado, bah, na água. Do jeito que a água estava, a água ficou. Moisés teve que arriscar, sem ter medo de que fosse dar errado. Você pode ver, por exemplo, que ele vai diante de Faraó, mas ele não queria ir, e Deus deu como garantia para ele, Moisés, vai porque eu hei de ser contigo. Deus não admite medo da minha parte nem da sua, sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, não temas, pois eu sou contigo. Não tenha medo. Qual o motivo de eu não ter medo? Porque Deus é comigo. Esse é o primeiro motivo para eu não temer, porque Ele é comigo. Não te assombres, porque você não é filho de pai assombrado. Você já viu? Filho de peixe, peixinho é. Você é filho de quem? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Por que Jesus não andava assombrado? Vento, tempestade, morte, cadeia, perseguição, soldado, Herodes, Pilatos. Por que Jesus não ficava aterrorizado? Você já viu Deus com medo? Por que a gente tem? Se a gente tem isso, não vem dele. E o motivo da gente não conseguir o que nós precisamos é medo. Porque Satanás vai aterrorizar seu coração. Satanás vai colocar no seu coração medo de que você não consiga estar em pé amanhã. Quantas pessoas, por exemplo, elas vivem inseguras quanto ao futuro. Mas, pastor, é complicado, porque a gente batalha, a gente corre atrás, mas pode ser que não dê. Quem te disse? Se Deus diz que aquele que bate a porta abre, se Deus diz que aquele que busca acha, se Deus diz que aquele que pede recebe, como é que amanhã a porta vai estar fechada para você? Como é que amanhã a porta não vai abrir, meu irmão? Só que o que as pessoas fazem? Embora elas tenham as promessas de Deus, elas recuam diante das dificuldades. Porque embora Deus tenha te dado as promessas, o inimigo está lá para você ser superado, para você poder entender uma coisa. Você não vai conseguir entrar ou conquistar algo sozinho. Davi, por exemplo, dizia assim, pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Pois é. Por que Davi conseguia e a gente não? Porque Davi, no Salmo 56, no versículo 3, ele diz assim, ó, no dia em que eu temer, o que ele disse que ia fazer? Eu vou fugir, eu vou correr, eu vou embora.
Eu vou largar para lá, vou deixar na mão de Deus. O que ele disse que ele ia fazer? Hei de confiar em ti. Não tenha medo, a prestação não vai vencer sem você ter o dinheiro para pagar. Não vai perder o que você tem. Deus não te deu coisa para você poder perder depois. E faça igual a minha mãe. Com esses olhos que a terra há de comer, eu verei isso ainda. Minha mãe sempre falava isso. E ela viu muita coisa. Não, porque a gente não tem, você não tem que temer, você não tem que ficar com medo. Vai vir dias que vai vir carregado de medo para dentro da tua alma, para dentro do teu coração. Está vindo os heteus aí, ó, colocando pavor em você. Vai te deixar perturbado. Vai deixar você inseguro. Vai deixar você amedrontado. Vai deixar você desencorajado. Aí, quem fica assim, não precisa de feitiço, irmão. O medo só dá conta de azarar a tua vida, de deter você, de te parar. É por isso que tem tanta gente, por exemplo, um dia eu tive numa cidade nossa de Colíder, aqui no Mato Grosso. Tinha uma senhora numa cadeira de rodas. Eu orei por ela e ela falou: pastor, é muita dor que eu sinto, porque eu tive uma queda e depois que eu caí, dói todo o meu corpo. Eu olhei para ela e falei assim: se a senhora, eu vou orar pela senhora, se a dor desaparecer, a senhora levanta e anda? Ela falou: levanto. Orei por ela. Quando eu orei por ela, falei: e agora? Ela falou: as dores sumiu. Eu falei: então vamos andar? Ela levantou da cadeira e andou. Aí ela falou assim: mas o senhor segura na minha mão? Eu falei: seguro, bora lá. Aí depois eu soltei ela e falei assim: agora vai só. Ela falou assim: não, pastor, não vou não. Eu falei: por quê? Porque o médico falou que se eu cair de novo, eu nunca mais volto, nem na cadeira eu vou conseguir ficar. Qual era o problema dela? Era a queda, era a dor, era o problema que ela tinha? Qual era o problema dela? Medo. Você vai me dizer assim: o que eu não tenho, pastor, é oportunidade. E quantas oportunidades você já perdeu que você teve medo? Hã? Você já perdeu alguma oportunidade por causa de medo? Eu conheço um punhado de gente que já perdeu oportunidade por causa de medo. Ah, eu achei que eu não tinha capacidade. Tem pessoas, por exemplo, que não entram na obra de Deus, no ministério, porque elas têm medo de sofrer, têm medo de passar por não sei das quantas. Não entra não que vai passar. Vai por mim. Eu, por exemplo, negociei com Jesus. Mas ele não negociou comigo porque ele não negocia com ninguém. Mas eu negociei com ele. Falei: Senhor, eu entro, mas não me leva para o Rio de Janeiro. Que o senhor pode me levar para qualquer lugar do Brasil. Eu nem conhecia Cuiabá, irmão. O senhor pode me levar para qualquer lugar, mas para o Rio de Janeiro, não. E Jesus não falou assim: tá bom. Eu achei que ele tinha falado: tá bom. E entrei. Entrei em 94, em abril de 94, oficialmente, porque eu já estava um ano lá esquecido, jogado de um lado para o outro. Mas em 94, abril de 94, eu entrei. Definitivo. Corpo, alma, pé, cabeça, documentado agora oficial. Quando foi em 97, em junho de 97, 3 anos depois, o Carlos, o missionário, está precisando de um pastor lá para Caxias. Ele falou que é para você orar, para Deus confirmar se é isso mesmo. Eu falei: Rio Grande do Sul, legal, bom demais. Eita, gauchada danada, tô lá, tchê.
tomar um chimarrão. Passou uns 6 dias, eu liguei para o pastor de novo. Falei, pastor, para qual lugar mesmo? E eu todo alegre, irmão, que é para Caxias. Pastor, onde que é mesmo? Ele falou assim, Caxias, irmão. Eu falei assim, lá no Rio Grande do Sul. Ele falou, não, irmão, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Está amarrado, Satanás, repreendido, demônio. Não vou. Entrei num propósito de 3 dias de jejum e oração. Não comi, não bebi. E no 3º dia a passagem estava lá para mim poder ir para Duque de Caxias. Porque Deus não negocia com você. Você pode negociar com ele, mas ele não vai negociar contigo, não. E onde que eu fui parar? Onde eu não queria ir. Porque Deus, para tirar o seu medo, Ele põe você diante dele. Então é melhor tu tratar logo desse negócio, enfrentar essa coisa e vencer isso, para você poder saber que tudo que vier vai apenas deixar de existir em pouco tempo, porque você vai superar aquilo se você enfrentar. Agora, se você ficar fugindo daquilo, adiando aquilo, você nunca vai ser bem-sucedido na vida. Não é que Deus não queira, é porque o seu medo não deixa. E não é porque o inimigo te resiste, mas o seu medo não deixa você superar. Tem gente que é inteligente, mas não faz nem a prova. Não entra nem para o concurso. Por quê? Deixa para lá, não vou falar mais nada não. Não, vou falar assim, Salmo 34, versículo 4. Agora é para terminar. Eu vou terminar agora. 34, 4. O que está escrito aí? De que você tem medo? Tem gente que não dá dízimo porque tem medo de ficar sem. Tem gente que não dá oferta que tem medo de não ter para poder viver e para poder pagar as contas. Medo. O lavrador no campo, você imagina agora nessa época, hein? Quem está precisando de chuva para plantar. Aí, o camarada diz assim, eu não vou plantar não, que com essa seca, teve uma época, por exemplo, lá onde a gente morava, lá em Minas Gerais, que deu uma seca igual essa que está por agora. Lá tem uma agora, desde fevereiro. Está seco lá. Acho que não choveu ainda não, minha irmã não falou nada. Na hora já tinha gravado um vídeo e mandado. Aí teve uma seca. Aí meu pai falou assim, meu filho, vamos aproveitar, contratou 300 pessoas, vamos fazer a maior derrubada que a gente puder. Vamos fazer carvão da madeira, vamos limpar a terra e vamos preparar a terra para a gente poder plantar. Tinha gente que falava, não tinha máquina naquele tempo não, tá, irmão? Tudo manual. Tudo manual. E aquele monte de homem, mas abriu coisa assim que sumia de vista. Aquele monte de homem trabalhando, pegar aquele negócio e carrega a madeira e faz carvão, pega o outro, tira aquele negócio, aí pega aquela terra e planta tudo naquilo. Para plantar, por exemplo, você tinha que bater o pé assim, ó, nos torrões de terra que saía, quebrando eles para poder jogar em cima da semente. Que trabalheira do caramba foi aquilo. E todo mundo chegava e falava, o senhor é doido, o senhor vai ter um prejuízo violento. Meu pai falou, não, quando terminar Deus vai mandar a chuva. Eu vou vender para vocês o preço que eu quiser. Vocês não têm? Dito e feito, irmão. Quando terminou, pum! Meu pai era o único que tinha para vender. Por que os outros não plantaram? Tiveram medo. Por que não colheram? Porque Deus resolveu dar só para meu pai. Não, meu pai não teve medo. E olha que meu pai não era evangélico, não estava ligado na Bíblia, não. Não estava seguindo uma direção bíblica.
estava dirigindo a sua confiança apenas de que ele estava fazendo o seu trabalho e que Deus iria colaborar com ele e que ele iria triunfar naquilo que ele estava fazendo. Eu e você ainda temos o trabalho, ainda temos aqui, porque se você tiver com medo de alguma coisa, você tem a oração para você pedir a Deus, para Deus te livrar do que você teme. Tirar aquilo do seu coração, tirar aquele medo do seu coração. Vai por mim, não presta não. Eu tinha síndrome do pânico antes de crer. Eu tinha medo da sombra. Eu tinha medo do escuro, para você ter ideia. Lá em casa eu não apagava lâmpada. Para dormir, não. Medo. Sabe o que é medo? É medo. Agora, um cara casado, com mulher, filho e medroso. Senhor da glória. Jesus amado. Parece aqueles homens que têm medo de barata, né? Tem umas mulheres também aí que tem medo de barata. O que a barata pode fazer? Parece aquele povo que tem medo de rato. Irmão, tem um povo aí que come rato. Aí tem gente que corre de rato. O que o rato pode fazer com você? Fosse pelo menos um cachorro bravo, né? Um pitbull, não falaria nada. Mas a galera, né? Quais são os seus temores? Negociar e não dar certo, vender e não receber, comprar e não pagar, o que é? Qual é o seu problema? O que você teme? Busca a Deus, sabe por quê? Porque se você não buscar a Deus, para Deus tirar esse medo de você, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ficar igual Jó. Além de você perder o que você tem, você ainda fica ainda, perturbado, cansado e sem sossego. Você fica sem tranquilidade. Porque você vai estar a 1000 por hora, cabeça fervendo. Você vai estar a 1000 por hora, perturbado, sem saber o que você vai fazer, como é que você vai pagar, como é que você vai ter recursos para aquilo que você precisa. Por isso que eu falo, está preocupado? Compra uma carne, faz um churrasco, vai comer. Vai vir muitas ideias para a tua vida. Se não tiver carne, come ovo mesmo. Até mais nutritivo, é bom. Ao invés de ficar tomando aquele suco preto com açúcar. Então, faz uma coisa que presta. Pega a Bíblia, vai ler. Vai orar pedindo a Deus para Deus tirar você dos medos do seu coração. Porque Satanás sabe que uma vez que você teme, igual Israel, por exemplo, eles tiveram medo, eles preferiram ficar no deserto do que tentar entrar na terra que Deus estava dizendo. Quando vocês entrarem, eu entrego eles na sua mão. Quer ver? Uma das coisas que eu ficava semanas na igreja sem dormir, sabe o que era? Quando manifestava um demônio na igreja, irmão, e manifestava demônio todo dia. E eu ia no culto segunda, quarta, sexta, né? Todo dia, só no domingo que o pastor não fazia oração, não tinha demônio. E em casa, eu morrendo de medo de demônio. E um dia eu, Senhor, tira isso, eu não quero esse negócio na minha alma, me livra desse medo. Aí eu estou lá, até na igreja, em casa, orando. Naquele dia eu fiz até um jejum, 3 horas, até 3 horas da tarde. Depois fui para o culto 7 horas da noite. Aí eu estou lá, Senhor, tira esse medo. Estou vendo assim nas minhas costas. Está amarrado, diabo, não toque em mim, demônio. E tocou e falou, Carlos, está amarrado. Aí eu virei, era o pastor. Eu estava amarrando até o pastor, né, irmão? O cara corajoso. Tem gente que amarra até Deus, irmão. Não, eu fico mais incrível aos crentes que ficam pregando para Deus. Senhor, está escrito na tua palavra, capítulo tal, versículo tal. Deus tem que ser evangelizado, ele não sabe o que ele escreveu.
Aí, aí o pastor falou assim: Carlos, põe a mão nessa moça aqui, ó, não deixa ela cair não, irmão. O demônio já estava me esperando. O pastor nem falou que tinha demônio lá, irmão, só falou: põe a mão nela, mas não deixa ela cair. Eu não entendia. Segurei a menina. A menina tinha uns 12 aninhos só, tadinha, uma mocinha. Dava assim, mais ou menos assim, minha assim. Mas que demônio miserável. Mas eu bati umas canelas assim nas cadeiras. Era aquelas cadeiras de plástico, de abrir e fechar. Aquilo espalhava assim, batia umas 15, jogava para o chão afora. Abriu aquele meio assim no meio da igreja, assim, ó, que o povo estava tudo lá na frente. Quando o pessoal voltou, teve que pegar a cadeira para sentar. Tudo no chão. E o pastor: não deixa cair não, irmão. E eu segurando, fiquei uma semana com os braços tudo doído. Mas eu falei: eu estou na frente do meu pastor, não posso decepcionar. Eu sou o cara. Tá todo mundo aqui me vendo. Eu sou um cara corajoso. Corajoso. Irmão, os cabelos estavam lá no teto, tudo arrepiado. Aqui dentro da camisa aqui, ó, não cabia mais cabelo dentro. Acho que estava virando ponta de ferro. Porque quando você está com muito medo, dá até um adocicado na boca. Aí daqui a pouco eu olho, vem a mulher do pastor. Ele diz assim: pode soltar, irmão. Eu falei: se eu soltar, ele vai quebrar a senhora. Ela era magrinha, a gente chamava ela no escondido, por trás de Olívia Palito. A mulher do pastor. O pessoal fala da gente, a gente sabe que fala, irmão. Não fala assim com a gente, mas fala por trás. Você viu como o pastor está gordo? Nossa, olha o tamanho daquela barriga. Meu Deus. Aí eu vou te falar, ó, um dia eu estava lá no Pará. Aí o demônio manifestou, ele olhou assim para mim e falou assim: tá precisando fazer uma academia, cara. Você tá gordo. Aí quem é que vive falando com a gente, irmão? Quem está gordo é o demônio. É ele que é acusador dos irmãos. Aí eu segurei, a irmã veio: posso soltar, irmão? Não vou soltar não. Ele vai bater na senhora. Irmão, solta em nome de Jesus. Agora ela queria bater em mim, irmão. Eu falei: não, solto. Soltei, fiquei pronto para pular de novo. Ela só olhou e falou assim: demônio, você está diante de uma mulher de Deus, de joelho. O demônio: pô, de joelho. Eu falei: é assim, irmã? Ela falou: você não sabia não? Eu falei: não, porque toda vez eu fechava os olhos e tampava os ouvidos. Não abre por cor nenhuma. Só quando a minha mulher falava: acabou. Aí eu já não tinha mais nada. Os gritos me deixavam, né? Os cabelos assim, levantava tudo. Falei: pastor, posso ficar para o culto da tarde hoje? Você não vai trabalhar hoje não? Não, hoje eu não vou não. Liguei para o meu chefe, falei para ele: foi o único dia que eu faltei no trabalho. Falei: hoje eu não vou trabalhar não, é por uma causa justa, depois eu converso contigo. Mas pode descontar lá no meu trabalho, lá no meu salário, hoje eu não vou. Para quê? Fiquei lá na igreja, falei: Senhor, manda os endemoniados, manda os perturbados, maluco, doido, manda tudo para cá. Deus caprichou, falou: vou levar um boom para você. Vê um cara assim, que dava quase 2 do pastor Nilton. Você já viu o pastor Nilton? Quando o pastor Nilton chega assim, ó, eu estou aqui no altar, ele está quase do meu tamanho. Aí ele já chegou lá. Aí eu vi aquele cara, o pastor falou assim: ô irmão, esse homem aqui, ó, põe a mão nele. Eu falei: esse negócio de pulmão vai repetir igual da menina lá. Mas olhei e falei assim: não, agora eu sei como é que eu faço. Já cheguei lá e disse assim: demônio, você está diante do homem de Deus, bota a mão para trás. Ficou olhando. As mãos foram para trás. Falei: gente, funcionou. De joelho, demônio. O demônio de joelho. Eu falei: caramba, funcionou. Em pé, demônio. E o demônio levantava: meu Deus, está dando certo. De joelho, o demônio de joelho. E o pastor gritou: deixa de joelho ou em pé, irmão, então expulsa. Superei meu medo, irmão. O que eu temia, Deus me livrou me pondo de frente.
Por isso que Deus colocou de frente com essas nações maiores e mais poderosas. Aonde Deus te pôs, lá naquela empresa onde você trabalha, ou lá naquela loja onde você abriu, tem gente que está para te engolir naquele negócio lá, e você fica olhando e falando assim, mas eu sou pequenininho, eu estou lutando. Não, não é lutando não, filho, não é questão de sobrevivência não. É porque ali tem demônio que não quer que você cresça, e você foi colocado lá estrategicamente para crescer no meio dos grandes mesmo. Para com esse negócio de ficar, é porque eu sou pobre. Pobre é sua mente, está sem informação. Pobre é Satanás, irmão, que não tem nem casa mais. Aí quer viver dentro de um, dentro de outro. Né? E para ele só resta o lago de fogo e enxofre. Para nós é a vida abundante. E depois a glória com Jesus. Então você bota um sorriso no rosto e para com esse negócio de ficar reclamando de dificuldade, de luta, porque Deus te pôs no meio de dificuldades para você mudar a história daquilo. E vai entregar nas tuas mãos quando você enfrentar. Não é quando você fica reclamando, não. Tem crente que fica reclamando para ver se Deus olha, fica com dó dele e dá para ele. Não, meu filho. Não é com reclamação que você vai mudar a história. Israel só sabia reclamar, ao invés de enfrentar as adversidades, porque todas as vezes que Israel enfrentou as adversidades, Deus fez ele vencer. O que Paulo falou sobre nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em frente, sem medo. Em frente. Deus vai entregar, por isso que ele disse, não destrua-os totalmente, não tenha medo em área nenhuma da sua vida. Nenhuma. Se você tiver medo em uma área da sua vida, esse demônio vai fazer você ter medo em outras. E aonde você tiver medo, você não vai crescer. Porque o medo vai te impedir. Não é magia, não é bruxaria, não é feitiçaria, é medo. Os hetitas estão no teu encalço, te causando pavor, te causando medo. E daqui a pouco você se torna uma pessoa amargurada, porque você vai lutar e não vai ver resultados. Você vai desistir e você vai ficar culpando um, culpando o outro. E daqui a pouco você estará culpando até mesmo a Deus dos seus infortúnios, quando na realidade, o que Adão culpou do que aconteceu com ele? A mulher que tu me destes. Ele jogou a culpa em Deus e jogou a culpa na mulher. Porque é assim que pessoas amarguradas elas agem. Ah, pastor, eu não cresço por causa do prefeito. E o que o prefeito tem a ver com a tua vida, irmão? Pastor, eu não cresço por causa do Lulis. Não, o Lula, né? É melhor. É por causa do Lula, é por causa do Bolsonaro. Ah, irmão, vai contar a história para outro. Para com essa besteira. Deus não precisa deles para chegar a nós. Deus precisa de nós. Ó, pastor, é meu marido, porque meu marido não quer nada da vida. É meu filho, pastor, porque meu filho não importa. Deus precisa de você. Aqueles filhos, por exemplo, ó, que foram os filhos que entraram na terra de Canaã, eles entraram sem seus pais, porque seus pais, medrosos, não teve coragem de enfrentar. Foram os filhos que entraram e conquistaram. Será que os seus filhos vão entrar e conquistar na sua frente o que era para você ter conquistado? E ter deixado para ele já de herança? Porque o seu medo não deixou você conquistar? O seu medo não deixou você fazer? Porque é isso que hoje muita gente está passando. Não, pastor, porque eu sou assim mais centrado, eu sou de pé no chão. Ah, e nós que somos desorganizados, aventureiro. Não, meu filho. Olha só, Jesus pega uns pãezinhos com a multidão olhando para a cara dele, e ele pega e levanta assim para o céu e diz assim, Pai, graças eu te dou. Pega os pães, devolve para os caras e diz assim, põe de 50 em 50 e distribui para todo mundo. Eu queria ver a cara daqueles caras lá, falar assim, cara, 5, isso aqui não vai dar para nada.
E os caras estão aqui, corta pão, rasga pão, dá pão para outro. Eu quero mais um pedaço. E crente come, né, irmão? Não mais, eu quero mais, está aqui, não mais um pouquinho. Aí ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque teve gente lá que falou assim, mas o que é isso para tanta gente? É pouco demais. Pois é, só que a fé, ela me leva a arriscar, o medo me leva... Por exemplo, quer ver? Ó? É interessante, eu sou conservador. Eu invisto, mas eu sou conservador. Deixa para lá, vamos pular essa parte. Né, irmão? Então, aprenda. Superar os seus medos, Deus vai entregar quando você tiver coragem de estar diante do que te faz temer. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de ir no médico. Mas por quê? Aí se eu fizer um exame e tiver uma doença grave, você vai morrer, ué. Por quê? Porque você já tem medo de saber. Uma coisa você vai ter que fazer. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Vai para onde? Para o céu? Ou vai enfrentar isso e mudar essa história, ainda que alguém diga assim, olha, quem teve isso nunca escapou, então eu vou ser o primeiro. Porque Deus vai dar escape. Enfrentar para poder... pastor, é bom, o senhor fala assim, até que sou... É até gostoso, né? Essas palavras assim de encorajamento para a gente, sabe, pastor? Mas na hora do vamos lá, do vamos ver, na hora que o bicho pega... Pois é, irmão, esse é o problema. Não é o bicho pegar, é o bicho saber, por exemplo, como o bicho soube. Quando está todo mundo acampado, Israel foi para a batalha. Tem gente que prepara tudinho para poder lutar e tal. Quando chega a hora da luta, ele pula fora. Está todo mundo lá dentro das tendas e Golias está lá. Ei, cadê seu Deus? Cadê Israel? Não tem homem não? Ei, tem ninguém não? 40 dias o cara zoando, perturbando todo mundo. Davi chegou lá e falou, vocês não estão vendo aqui não? É, cara, mas olha o tamanho do cara. Acho que Davi falou igual a minha mãe, tamanho de boi não é gordura não. Ninguém, só tem uma coisa, cara, o rei já ofereceu a filha dele, já ofereceu ouro e já ofereceu isenção de imposto. E ninguém... Peraí, vem cá, como é que é mesmo esse negócio aí? Aí chega o irmão Davi, intrometido, volta lá para trás daquelas ovelhas. Vou falar uma coisa com você assim, no português mineiro. O que o irmão de Davi queria que ele fizesse? Mas você pega no popular. Eu vou falar no mineiro. Volta para lá para ficar no estrume das ovelhas. Porque tem gente que quer você assim, ó. No estrume, para falar aquele outro nome feio que as pessoas falam. Tem gente que quer você assim. Vê você na miséria. Vê você dependente de... Como é que chama aquele troço que o governo dá? Bolsa não sei o quê, bolsa voto, bolsa... Né? É para você ficar dependendo daquilo. Você ficar dependendo de uma cesta básica de alguém, você ficar dependendo da ajuda da igreja, dos irmãos. Tem gente que quer ver você assim. Pedindo esmola, pedindo ajuda. Para sobreviver. E Davi chega lá e fala, como é que é mesmo? Casa com a filha do rei, vai ter dinheiro, vai ter ouro e vai ter isenção de impostos de Israel. Pode falar com o rei que eu vou. Aí o rei chega lá e diz, meu filho, você não pode ir. Esse cara, ele é guerreiro desde a infância. Ele falou, rei, deixa eu contar uma coisa que o senhor não sabe. Eu pastoreava as ovelhas de meu pai, veio um urso, pegou uma das ovelhas, eu fui contra ele só para ele soltar a ovelha. Mas ele não quis soltar a ovelha, ele queria comer, ele estava com fome. Ele partiu para cima de mim, eu peguei ele, matei ele. Sério? Pois é. Você só batalha quando os outros estão olhando para você ou você batalha quando você está só? Porque tem batalhas que quando você aprende a vencer só, na frente dos outros vai ser fácil.
Olha, ele vê um leão, eu fiz a mesma coisa. Ele levantou, eu só queria a ovelha, mas ele não quis soltar, ele veio contra mim e eu fui e matei ele. Vai ser assim com esse circunciso filisteu, para ele saber que tem Deus em Israel. Eita caba retada, hein? Davi dormiu. E ele pega e vai lá com Golias, quando todo mundo estava dizendo que ele não conseguiria. Se você ficar ouvindo o que as pessoas andam te dizendo, certamente você não vai conseguir mesmo. Mas se você ouvir o que Deus te diz, certamente tu vai chegar lá. Certamente você vai conquistar. Então enfrente os seus medos. Enfrente as suas dúvidas. Enfrente os seus temores. Ore, Deus, não deixa eu temer não. Eu não posso ser covarde. Os covardes não entrarão no reino do céu. Eu não posso ser medroso, o medroso não vai entrar. Eu não posso ser acomodado, Jesus me ajuda, me fortalece. Eu preciso ir, eu vou enfrentar, eu vou mudar a minha história, eu vou conquistar, eu vou ser a primeira pessoa da minha família a abranger, a crescer, a romper. Porque o evangelho não veio a nós somente em palavra, mas também em demonstração de poder. Mas eu nunca vi um evangélico fraco se ele tem coragem de ir para cima. O poder do evangelho não é só palavra para a gente ouvir, é para a gente mudar as circunstâncias, mudar a situação. Deus tem um interesse que você conquiste. Só que até o que Deus te prometeu está cercado de inimigo para você não obter. Você não lembra o que Jesus falou, não? Meus inimigos me rodearam, me cercaram, como as vacas não sei de onde, de Bazã. Né? Então, ele não correu, ele não fugiu. Ele enfrentou. Ele enfrentou até a morte para dar a gente o exemplo. Deus quer que você enfrente os seus temores, os seus medos, as suas lutas, as suas dores, os seus males, as suas dificuldades. Acredite no cumprimento das promessas de Deus, creia nelas, ore para isso. Enfrente todas as adversidades, enfrente quando vem a dor, enfrente quando vem a doença, enfrente quando vem o medo, enfrente quando vier a dúvida, enfrente quando vier a turminha da incredulidade te dizendo não vai dar certo, vai. Se não vai dar certo, não vai dar certo para você que nem vai tentar. Vai dar certo, eu vou conseguir. Pastor, isso é ignorância. Não, isso é determinação. O medo não deixa você ter determinação. Você tem que ter determinação na sua vida. Significa, enfrente, ó Israel. Não é para retroceder, é para ir adiante. É adiante que estão as nossas realizações e conquista. É à frente, atrás você já conseguiu, que você já passou por lá. Agora é para onde você não foi ainda. Você tem que entrar onde você não entrou. Você tem que fazer coisas que você ainda não fez. Você tem que chegar ainda onde você não chegou e Deus quer que você chegue lá.